Existem milhares de cristãos que ainda não descobriram o seu chamado e a sua vocação e passam a vida inteira procurando e talvez alguns nunca encontraram, nunca descobriram o que Deus queria delas, nem desconfiaram. Mas a verdade é que talvez Deus já te mostrou isso no seu caminho e você ainda não percebeu. E nesse vídeo eu quero te mostrar quais são as formas de você poder entender, identificar onde que Deus está mostrando para você o que Ele quer de você. Olá, eu sou o Eduardo Viegas, seja muito bem-vindo ao meu canal aqui, que se chama Eduardo Viegas, como é o meu nome. Eu estou muito feliz de você estar aqui, se inscreve aqui nesse canal se você gosta de conteúdo sobre edificação, construção de uma vida com Deus e profundidade espiritual. Bom, você provavelmente deve ter clicado nesse vídeo porque você quer descobrir como é que você sabe o seu chamado, sua vocação. E é importante você saber a distinção entre chamado e vocação. Chamado é uma coisa universal. Deus tem um chamado para muitas pessoas. Não todas as pessoas, porque muitos são chamados, não todos, mas poucos são escolhidos. Porque ser escolhido se trata de entender o que Deus quer de você e ser obediente ao que Deus quer de você. Por isso muitos são chamados, mas poucos, porque poucos realmente obedecem e querem seguir, querem se entregar a Deus. Chamado é amar a Deus, é discipular as nações. Chamado é você buscar a Deus, porque chamado também é se aproximar de Deus, não só enviado para fora, mas é você também ser chamado para perto de Jesus. Quando, por exemplo, Jesus na viração do dia começava a caminhar, estar com Adão, isso também é chamado. Deus o chamou para estar com ele. Mas chamado também é você não só amar a Deus, mas você pregar o evangelho. E isso é para todo cristão. Mas agora, vocação tem a ver com aquilo que é personalizado para você. Você se tornar um empresário, você se tornar um pastor, você se tornar um professor, você se tornar um médico, você se tornar alguma profissão ou alguma determinada área específica, um missionário. Mas por que tem tanta gente que nunca encontra a vocação que Deus a chamou? Querido, a primeira coisa mais importante da vida não é descobrir o que eu tenho que fazer, mas descobrir quem eu sou. Porque cada um tem a sua própria essência, a sua própria individualidade. Mas existe uma coisa na nossa identidade, no nosso ser, que é uma coisa que Deus colocou, uma assinatura dentro de cada pessoa. E essa assinatura é o espírito dele. E quando Deus coloca o espírito dele, que é a marca dele, o carimbo de Deus, o selo de Deus, de pertencimento a ele, significa que você se torna um filho de Deus. E você já não é mais um órfão, uma pessoa, uma criatura, uma pessoa qualquer. Porque Deus não é pai de todo mundo, Deus é pai de quem ele tem o carimbo dele, de quem tem o carimbo, de quem tem o selo dele, de quem pertence a Deus. E nem todo mundo pertence a Deus. Quando você pertence a Deus, agora você tem alguém para te chamar de filho, e você tem alguém para você chamar de pai. Você tem alguém agora com qual você tem uma pessoalidade, um relacionamento, uma intimidade. E quando você tem intimidade, você começa a descobrir mais sobre a pessoa que você é. E é a partir daí que você começa a descobrir o que você gosta mais, o que chama a sua atenção, o que te alegra, o que te entristece, quais são as dores do mundo que você deseja resolver, o que mais te incomoda no mundo. Quais são as habilidades que você deseja desenvolver? Essas coisas elas vão tendo mais direcionamento para você. Porque não é simplesmente ir para o mundo e descobrir o que você acha melhor e seguir. É assim que as pessoas se frustram. Talvez algumas até conseguem sucesso ou dinheiro. Talvez algumas pessoas entrem em posições dentro da igreja que elas têm algum tipo de resultado. Mas não significa que é isso que Deus as chamou para fazer. Não pense que ter sucesso é ter fruto. Porque ter fruto é fazer o que Deus te chamou para fazer. E é isso que Deus vai querer pedir de você quando a gente estiver no julgamento final. Mas resultado para Deus é a mesma coisa que nada, porque resultado é o que pra gente é resultado. É o dinheiro que eu consegui, é o carro que eu comprei. Nem sempre isso é exatamente o que Deus está querendo. Sabe, às vezes o que Deus quer te dar não é necessariamente o que você acha que Ele quer dar para todo mundo. Sabe, todo mundo merece dignidade, de moradia, de carro, de salário, de dinheiro, de negócio. Todo mundo pode prosperar e crescer na vida. Mas a grande verdade é que às vezes a gente olha demais para o que as pessoas estão tendo ou construindo ou fazendo e a gente esquece que Deus tem uma coisa pessoal com a gente. Sabe, não é a mesma coisa, mas é uma coisa pessoal, uma coisa muito melhor, porque se é personalizado para você, customizado, então é o melhor para você. Sabe, Davi, ele estava naquele grande dia dele, naquele grande desafio, ele tinha que lutar contra Golias. E ali as outras pessoas que trabalhavam com Saul queriam colocar uma armadura em Saul, né? O próprio Saul disse para colocar a armadura nele, em Davi, só que a armadura não serviu para Davi, porque as ferramentas de Davi eram outras. Então, às vezes a gente está
observando demais as pessoas e achando que essas coisas se encaixam conosco. Mas o que realmente se encaixa conosco é quando a gente entende o que Deus nos chamou para ser, quando a gente tem um relacionamento maior com Ele. Agora, eu vou te falar de formas práticas, como você pode começar a discernir um pouco melhor a forma como Deus está querendo te chamar, ou melhor, te vocacionar. Tem algumas coisas na sua personalidade, no seu jeito de ser, que são únicas. Existem formas de você identificar isso, que é através, por exemplo, de Coríntios. Paulo, ele começa a mostrar alguns dons específicos que estão ali. 1 Coríntios 12, em Efésios capítulo 4, Romanos capítulo 12. Ali existem alguns dons ali descritos que eles mostram a forma como Deus deseja usar algumas pessoas. Mas existem profissões que elas estão totalmente atreladas à sua essência. E essa sua essência, você precisa ter clareza, anotar no papel, por exemplo, quais são os traços da sua personalidade que estão totalmente relacionados ao que Deus já colocou dentro de você. Como você identifica isso? Primeiro, pede clareza para o Espírito Santo, para você conseguir se enxergar de fora. Segunda coisa, pede para as pessoas perguntas sobre o que elas enxergam em você. Você é uma pessoa mais carinhosa, mais líder, uma pessoa que lidera mais, uma pessoa que gosta muito de anatomia, uma pessoa que gosta muito de medicamento, de ajudar as pessoas, ou você é uma pessoa que gosta muito de ler mais. Quem é você? Você precisa pegar as peças que Deus colocou durante a sua vida, a sua caminhada, as experiências que você teve, e você anotar quais foram as experiências, e separar em boas e ruins, e você vai definir que essas experiências, que essas habilidades que você adquiriu, que o que as pessoas observou na sua vida, tudo isso que você vai anotar, vai começar a mostrar um pouco da essência do que você carrega. E uma outra coisa você vai fazer uma coisa interessante. Você vai observar e ver quais são as pessoas que você mais segue no Instagram, quais são as pessoas que você mais ouve, quais são as pessoas que você mais admira. E você vai colocar ali características dessas pessoas. E cada vez que você enxergar essas palavras, essas coisas sobre você, você vai entender que essa é um pouco da pessoa que Deus colocou aí, é um pouco de quem você é. E essa pessoa que está aí, ela não só está escondida dentro de você, mas ela muitas vezes pode estar adormecida dentro de você. E você precisa impactar esse seu homem interior com a própria presença de Deus. É isso que Deus faz. Quando buscamos a Deus, Deus potencializa o nosso homem interior. Foi o que Paulo disse: segundo o meu homem interior, eu tenho prazer na lei de Deus, nas coisas de Deus. Então, um prazer nas coisas de Deus está muitas vezes numa pessoa adormecida dentro de nós, que precisa sair. A criação precisa sair, o trabalho, a profissão precisa sair de dentro de mim, sabe? Livros que eu preciso escrever, sabe? Projetos que precisam nascer, músicas que eu preciso escrever, empresas que eu preciso abrir, ou escolas que eu preciso estudar lá, cursos que eu quero fazer, ou um concurso público que eu quero fazer. Existem coisas em você que elas querem sair de você, e a presença de Deus potencializa essas coisas. E a última coisa, sabe o que atrapalha o seu chamado, ou atrapalha você descobrir quem você é, qual a sua vocação nesse mundo? É quando você tem muito medo, quando você está muito ansioso para descobrir, quando você se compara com as pessoas. Cada um tem um tempo para descobrir. E eu oro para que esse vídeo seja um vídeo de descoberta para você, um vídeo de um despertar. Eu não posso dizer nesse vídeo quem você é, eu não lhe conheço. Talvez as pessoas que estão ao seu redor não lhe conheçam tão bem assim, talvez você nem mesmo você se conheça tão bem, mas Deus te conhece muito melhor que você e qualquer pessoa. E é por isso que apontar para Deus e te influenciar, você ir atrás de Jesus, buscar dele quem você é, o que ele quer de você, é a melhor coisa que eu posso fazer aqui. Porque é a partir daí que você vai ser totalmente confrontado com a sua pessoa interior, potencializado no seu ser. As coisas que não precisam crescer, elas vão morrer, e as coisas que precisam crescer, elas vão florescer dentro de você. E se você gostou desse vídeo, se inscreve aqui. Envie esse vídeo para alguém que precisa ouvir isso.